Salve, salve galera! Sou o Fred Coverts, estou aqui no escritório da Tertúlia e vim contar para vocês um pouco do que eu ando lendo, dos relatórios de tendências, dos relatórios de impacto da pandemia do Covid-19 e numa abordagem mais tranquila, uma conversa mais descontraída, eu pretendo trazer algumas informações sobre números, sobre as condições da cultura e de alguns setores da economia criativa dentro da pandemia e algumas ideias de futuro que alguns pesquisadores, a galera da academia tá comentando, tá falando que são tendências para o futuro do nosso mercado. Se liga aí. Bom, nesse contexto eu trago alguns resultados de duas pesquisas, mas o primeiro que eu quero falar é de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, junto com o Sebrae e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Ó, chegou meu lanche, eu vou pegar lá e já volto. Voltando à nossa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o nome da pesquisa é Efeitos da Crise da Covid-19, Impactos da Pandemia no Setor Cultural e de Economia Criativa. Foi publicado em julho de 2022. Nossa, 2020. E é uma pesquisa rápida, curta, não teve nem 600 entrevistados. Mas tem algumas informações que eu achei interessante colocar aqui. A primeira delas é o seguinte: 88,6% dos pesquisados afirmam ter registrado queda de faturamento. Nossa, eu pensei que tinha sido 100%, Fred. Não. Lembre-se, a economia criativa ela abrange várias áreas que não só a cultura. Tá? E 88,6%, 89% terá afirmado que teve uma queda significativa no faturamento. É bastante, tá? E a gente vai chegar no número que isso resulta, beleza? O segundo dado dessa pesquisa é 63,4% dos pesquisados contaram que não é possível realizar atividades enquanto perdurarem as medidas que vetam o contato físico. Agora imagine se dentro de todas essas áreas que a gente fala de consumo, de mídias, de cultura e tecnologias, 63% não conseguem voltar a realizar suas plenas atividades, né? Isso é um dado catastrófico para o mercado. Mas esse não é o pior. No meu ponto de vista, a pior informação que eu consegui dessa pesquisa foi que 50% desses pesquisados tiveram projetos suspensos e 42% tiveram seus projetos totalmente cancelados. Ou seja, quase 100% dos pesquisados perderam trabalhos em todas as áreas. Não vamos achar que só a economia criativa foi a mais afetada, não é isso que eu quero dizer. Eu quero apenas trazer alguns dados dentro da nossa cultura aqui, da nossa área de economia criativa, para a gente conseguir entender o panorama nacional. Tá? Bom, e a conclusão dessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas é que em 2020 o PIB do setor criativo terá uma redução de 31,8% em relação a 2019. Imagine que era um PIB previsto para ter um aumento de 30%. Então, basicamente 60% do que estava previsto para 2020 foi para a pandemia. Chega, perdemos. E o último dado que ele traz nessa pesquisa é que para o próximo ano, 2021, a economia criativa registrará uma perda de 69,2 bilhões de reais no Brasil. Tá? Então esse é o custo, a conta que vai ficar para 2021, segundo essa pesquisa. E esse é o número que eu queria trazer para a gente.
Beleza. Agora, a segunda pesquisa de... Nossa, um terremoto. A segunda pesquisa que eu quero trazer sobre o impacto do Covid na economia criativa aqui no Brasil, ela foi feita pela OBEC, Bahia, Observatório de Economia Criativa da Bahia. Tá? É uma pesquisa mais extensa, ela tem quase 3.000 entrevistados de norte a sul, nordeste a sul, melhor dizendo, da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais também. E essa pesquisa ela traz dados mais qualitativos. Antes eu quero deixar um link do YouTube, um debate que teve entre a coordenadora desse projeto, dessa pesquisa, com o presidente do SESC e o reitor da Universidade Federal da Bahia e com o Gilberto Gil. Então é um debate muito interessante, né? A coordenadora apresenta os resultados dessa pesquisa e eles debatem os resultados e futuros, assim. Eu vou deixar o link para vocês também. Voltando, o primeiro tópico que eu quero trazer dessa pesquisa é o seguinte: presença e o convívio são centrais para a criação e a distribuição de grande parte dos produtos culturais. Veja que essa informação ela bate com o segundo tópico da pesquisa da FGV, que eu apresentei agora anteriormente, que diz que 63,4% dos contatados lá da pesquisa disseram que não é possível realizar suas atividades enquanto perdurarem as medidas que vetam o contato físico. Então essa informação ela é muito... Ela parece óbvia, mas a palavra central eu acho que define a importância dessa conclusão, né? O convívio é central dentro das áreas de economia criativa, principalmente na parte de distribuição dos produtos culturais. Acho bom ressaltar que essa pesquisa da OBEC ela tem uma abrangência bem mais no setor cultural do que nas outras áreas da economia criativa, tá bom? Beleza. A segunda parte dessa pesquisa que eu quero ressaltar aqui é baixo alcance do fomento estatal e da baixa adesão ao associativismo nos setores culturais. O que isso quer dizer? Eles conseguiram constatar que o alcance dentro desse setor, principalmente cultural, mas dentro das economias criativas, o alcance do fomento estatal, as leis de incentivo municipais, estaduais e até federais, elas têm um alcance muito baixo dentro desse setor. Elas chegam em produtores, artistas, mas elas não chegam a abranger toda a classe, os técnicos, as funções mais operacionais da produção cultural. Ela não consegue atender essas pessoas. Tá? Então, quando vem uma pandemia, esse setor é o que se torna mais desamparado, beleza? E a segunda parte desse tópico que eu quero ressaltar é a baixa adesão ao associativismo nos setores culturais. Apesar da gente ser de uma área criativa, não é normal os grupos se associarem e terem um processo de associação de grupos organizados, né? Não é uma classe que se organiza. Eu tenho algo que eu digo nas minhas aulas, nos cursos que eu dou, que o produtor ele resolve a vida de todo mundo, mas não resolve a própria vida, às vezes. E tem algo assim, né? Os produtores, em geral, são extremamente ocupados, né? Eu e todos os meus colegas que eu conheço tão ocupados que não conseguem lidar com essa outra parte que é de criar uma associação, uma organização que consiga agir em conjunto, em blocos grandes, né? Então esses são os dois primeiros tópicos que eu quero trazer aqui. Mas agora vem um dado animador, que eu acho que é bem característico dos setores criativos, da produção criativa em geral, que é quem trabalha com criatividade normalmente vai por essa área porque não consegue ficar parado sem criar alguma coisa. É um perfil de pessoa. E esse terceiro tópico fala o seguinte:
Agentes e organizações não estão paralisados, vistos que estão investindo em outras frentes, como o desenvolvimento de novos bens, produtos e serviços artísticos, culturais e criativos. Beleza? E isso é muito legal de ver numa pesquisa, porque eu sei que eu não estou parado aqui, apesar de estar com muitos projetos parados. Vamos botar ali, ó. Olha ali o calendário. Esse é o calendário de 2020, o que estava previsto, e eu nunca desmanchei ele para lembrar, né, que a gente ainda tem trabalho, que apesar da maioria desses contratos, desses projetos terem sido adiados ou estado suspensos, talvez nem 10% foram realmente cancelados, apenas foram adiados, tá? Mas está sendo desenvolvido novos produtos, novas possibilidades. Os criativos têm essa facilidade de conseguir criar coisas novas. Apesar de a gente não estar conseguindo monetizar e comercializar, porque precisa haver uma adaptação de novas formas, novos formatos, do próprio público entender esse processo de consumo. Esse tópico ele é animador, porque ele fala que ninguém está parado, está todo mundo produzindo e desenvolvendo e criando. O próximo item que eu quero falar dessa pesquisa é que depois de 5 meses, né, de pandemia no Brasil, a maioria dos pesquisados afirmaram o seguinte: as consequências da crise serão sentidas para além de 2020. Este é um tema central para o planejamento das políticas públicas e de estratégias de medidas de médio e longo prazo para o setor. Então, esse tópico ele é de extrema importância, porque uma pesquisa afirmando isso, assim como a pesquisa da FGV também afirma que a perda será de 70 bilhões de reais para o ano que vem. Então, o setor público, a parte de fomento de leis, ela deve estar muito atenta a isso, porque as consequências serão sentidas para além de 2020, por mais que a gente volte e retome o mercado agora, mês que vem, que seja, não vai conseguir cobrir o rombo feito. E é verdade que o setor cultural, principalmente, que eu acho que é o ponto-chave dessa pesquisa aqui, ele é um serviço social. Então ele precisa ser visto e amparado pelo setor público também, justamente por ele ter uma função de desenvolvimento social e não só de entretenimento, como às vezes se pensa. E a última parte que eu quero trazer dessa pesquisa, que ao meu ver é algo inédito no pensamento de fomento público, é o seguinte: a análise das principais medidas sugeridas na pesquisa indica a necessidade de fomento público aos diferentes elos da cadeia produtiva: a criação, a produção, a distribuição e o consumo cultural. Como assim é inédito? Quando se cria um projeto de lei, um edital, ele não necessariamente ampara partes do setor que não são o artista em si ou a produção cultural em si, né? Não ampara a cadeia em volta disso, né? As outras partes desse mercado que formam uma cadeia produtiva da economia criativa, da economia cultural, bem dizendo. Tá? Então é importante que se repense. Eu comecei a ver editais a partir da Lei Aldir Blanc que contemplam técnicos, que contemplam pesquisadores, que contemplam outros agentes culturais que não necessariamente produtores e artistas. E isso deve ser mantido, deve ser pensado nessa outra parte da cadeia do sustento, da parte de estrutura, na parte de contabilidade, na parte de contratos, que não é uma área que é atendida dentro
das leis de incentivo, mas existe toda uma cadeia que produz, que trabalha junto com a produção cultural nesse sentido. Beleza? Esse foi uma parte, né, recortes que eu fiz da pesquisa da OBEC, a pesquisa de impactos da Covid-19 na economia criativa, feito pelo Observatório da Economia Criativa da Bahia. É bem interessante essa pesquisa, e eu vou tentar deixar o link ali para vocês acessarem ali na descrição do vídeo, beleza? Bom, esse foi alguns dados e conclusões sobre os impactos, né, da pandemia gerou no nosso mercado aqui no Brasil. Agora vamos para uma outra parte desse vídeo, que é falar um pouco de futuro, beleza? Eu li um artigo de um italiano, acho que ele é italiano, se chama Guilherme Nobre. Ele fez um artigo chamado Pós-Covid-19 e a Economia Criativa, Tendências e Riscos. Ele é um PhD em Economia, tá? E ele ocupa uma cadeira na Unesco, uma cadeira Sustentabilidade e Desenvolvimento Humano. E aí, nesse artigo, ele fez uma afirmação que para quem trabalha com grandes produções, como eu, que envolve muita gente numa produção, um festival de grande porte, a gente chega a ter mais de 1000 pessoas trabalhando diretamente dentro de um evento, né? Ele falou o seguinte, presta atenção na bomba. Se todo mundo está quarentenado em casa, como continuar produzindo, distribuindo e vendendo? E a resposta é: com menos pessoas e mais tecnologia. Por que é um pouco assustador para quem trabalha com grandes produções? Porque substituir pessoas por tecnologia em um evento, que é algo extremamente rápido e de grande investimento para pouco espaço-tempo, é muito caro, mas é quase inevitável. O problema é o que fazer com todas essas pessoas, né? Todo mundo vai começar a migrar para outras áreas de trabalho, porque essa parte de grandes produções envolvendo grandes pessoas começou a se tornar inviável nesse contexto pandêmico, tá? Então, eu queria trazer essa parte só desse artigo dele. Eu vou deixar o nome do artigo, se alguém quiser pesquisar também, tá? E aí, pensando nessa ideia de menos pessoas e mais tecnologias, eu trago uma pesquisa do Observatório do Sistema FIEP, aqui do Paraná, que dois grandes amigos, uma grande amiga e um grande amigo trabalham lá, né, que é a Raquel Valença e o Ramiro Pissetti. Eles são parte direta dessa pesquisa do Observatório do Sistema FIEP, e é um relatório de tendências que tratam de consumo, comportamento e hábitos, né, das pessoas. Então eu vou trazer isso, apesar de ser um relatório mais abrangente do que só a economia criativa, mas eu peguei algumas tendências que eles citam nesse relatório que eu acho que são importantíssimas para a gente que trabalha com economia criativa, que estamos nesse processo de suspensão do nosso mercado. Bom, sobre o relatório de tendências do Observatório do Sistema FIEP, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui, e eu acho que talvez o mais impactante para quem trabalha com eventos, que é o caso da minha produtora, a Tertúlia Produções, é o economia de baixo contato. Essa é uma principal tendência do ano, com certeza, né? A gente imaginar todos os nossos serviços com o mínimo contato possível, né? Toda a interação, arte, público, não ter contato. As pessoas não terem contato ou ser baixo contato, como é o nome. Então, isso nos força a criar soluções de distanciamento, né? E são restrições bem rígidas, né? Restrições de higiene, principalmente, que fazem esse processo de distanciamento.
Então, como que os produtores têm saído, buscado arrumar o máximo de soluções virtuais que diminuam esse contato, né? Evitando filas, evitando qualquer processo que as pessoas têm que ir fazer alguma coisa, elas têm que resolver tudo virtualmente por um aplicativo, e o produto, o pedido, o crédito comprado, ele chega no seu celular e você é atendido virtualmente, né? Mas ao mesmo tempo, nessa economia de baixo contato, a gente vê o renascimento dos drive-ins, né? Que trazem as apresentações artísticas, exibições de filme nesse processo de que a pessoa vai com o seu próprio carro e sai do evento sem precisar nem ter saído do carro, sem ter tido contato com nenhum ser humano, né? A reestruturação dos restaurantes, do setor gastronômico já é bem claro, né? Acho que foi uma medida rapidamente adotada, né? Essa restrição de espaços e reformulações dos espaços de gastronomia e desses lugares onde as pessoas consomem loco, né? Também fazem parte dessa economia de baixo contato. Beleza? A próxima tendência que eles sinalizam, que eu puxei para esse vídeo, é a flexibilização permanente. E essa é muito interessante. Nesse processo de todo mundo em casa, numa nova rotina, as pessoas passaram a ter carreiras mais flexíveis. Apesar de quem trabalha com produção cultural especificamente já ter uma certa flexibilidade, porque não é uma profissão de rotina, todo dia a mesma coisa, mas se tornou uma tendência mundial essas rotinas ajustáveis, né? As famílias, as pessoas que têm filhos, filhas, começaram a ajustar essas rotinas muito mais diretamente às necessidades dessas crianças, dessas dependentes, do que antes, num contexto que havia escola, que havia outras formas de terceirizar essa paternidade, essa maternidade. Esse é um exemplo bem interessante das carreiras e rotinas flexíveis, ajustáveis, né? E o desafio para as empresas é engajar esses trabalhadores à distância, né? Então, qual é o investimento? Aonde que se foca? Na hiperconectividade, né? Uma melhor qualidade de conexão, melhores hardwares, melhor computador, melhor celular. As próprias empresas investirem isso nos seus funcionários para conseguirem ter essa hiperconectividade e tentar ter um engajamento desses trabalhadores. Legal? Uma das tendências que eles colocam que é interessantíssima, eu fiquei um pouco assustado quando eu vi, mas acabei entendendo que é um processo também econômico, e eles colocaram como economia da ansiedade, né? Um dado que eles trazem nessa pesquisa é que o Brasil é o país com maior número de casos de ansiedade e crise de pânico, né? Talvez pelo convívio direto com situações de violência e muitos traumas que a maioria dos brasileiros tem na infância, cria-se processos de ansiedade muito grandes aqui nesse país. Então, era algo previsto por médicos e clínicos, né, de que a quarentena iria desencadear o aumento de quadros de ansiedade e síndrome do pânico. E essa economia da ansiedade, ela consiste em produtos e serviços relacionados à busca de bem-estar, né, a busca de saúde mental. Isso trabalha com cultura, trabalha com arte, né? Fisgou a ideia de eu ter puxado esse tópico para a economia criativa, né? E qual é o processo de você fomentar essa saúde mental, esse bem-estar dentro de uma pandemia? Então tem se usado muitos aplicativos, livros, tanto físico como e-books, né? Brinquedos relaxantes, jogos, conteúdos de realidade virtual
Isso é uma tendência fortíssima, né? A realidade virtual, ela é algo extremamente impactante dentro da pandemia, da quarentena, e é uma oportunidade sem tamanho para quem trabalha com produção de conteúdo artístico ou de mídias, enfim, envolve tecnologia, mas eu acho que tudo que a gente está falando aqui envolve tecnologia. Mas essa economia da ansiedade, ela é uma oportunidade fantástica para quem trabalha com cultura, com arte, com processos criativos, porque trabalhar com saúde, com cura, com recuperação da psique humana, da qualidade de vida, é uma das grandes funções das artes, principalmente, mas de tudo que a gente cria, a gente deve criar pensando na saúde e no bem-estar das pessoas, né? Próximo tópico de tendência que o Observatório Sistema FIEP traz é o propósito coletivo. Esse é interessantíssimo para a economia criativa, que é a necessidade de criar um propósito vinculado com o coletivo, né? Isso é evidenciado muito em 2020. O indivíduo que amplia a sua visão de horizonte e vale-se, né? Ele usa dessa hiperconectividade para colaborar com ideias, com mentes, com projetos em qualquer lugar, em qualquer hora, né? E a gente viu vários casos desses agora na pandemia de coletivos, de grupos organizados dentro da cultura. Em Curitiba teve a Rede Coragem, que foi algo inédito na cidade, tantos produtores culturais colaborando juntos para cobrar, para fomentar informações, para fazer pesquisas junto ao Estado e ao município, né? E o propósito é agregar valor, né? Então, esse propósito coletivo, ele gera um valor, né, que ele tem uma consistência global, uma consistência social muito maior do que a ideia de um indivíduo só, né? E isso pode evidenciar as marcas, engajar colaboradores, fidelizar consumidores, né? E a grande questão é que trabalhar responsabilidade social, ele pode ser um divisor de águas para uma marca, para uma empresa, para um projeto. Porque ele pode tanto fortalecer uma marca, né, em plena crise, quanto pode correr o risco de ter uma associação e soar como um oportunismo, né? Então é importante que os projetos sejam feitos por pessoas e discutidos entre muitas pessoas, né, para que esse propósito seja realmente coletivo e não um propósito individual que ele acha que é coletivo. Então é uma oportunidade excepcional. Eu acho que é a das poucas oportunidades realmente boas e motivadoras que uma pandemia traz. Ali é a chamusca. É um gato. Gatos são curiosos. Bom, a última tendência que eu quero trazer aqui do relatório de tendências do Observatório do Sistema FIEP é a de experiências aumentadas. Isso é um tema novo ainda na área da cultura, porém dentro da economia criativa já é explorado há muito tempo dentro da tecnologia de informação e comunicação, né? Os pesquisadores também da área de economia criativa já trazem há muito tempo esses temas e cada vez está mais acessível esse processo de realidade aumentada, onde a gente com um celular simples, eu tiro uma foto de uma paisagem, de um objeto e tem uma interação direta no seu próprio aparelho, você já começa a ter uma interação com aquele e-mail, com aquela imagem, com aquele código que foi registrado ali, né? Então a experiência aumentada, ele tira o consumidor de uma condição de apenas de um visualizador e coloca como alguém que é participante ativo da interação, né?
Então a gente tem vários exemplos muito interessantes de interações com embalagens, com divulgações, customizações de produtos em camisetas, em roupas, em carros, em muitas coisas. E a possibilidade do storytelling, de você contar uma história pelo teu produto, ele se torna infinita, né? Então a gente conseguir trazer isso para a economia criativa, para as produções culturais também, abrem portas assim fantásticas de possibilidades inimagináveis. E é uma alta tecnologia de programação, mas não necessariamente de recursos de hardware. Então, às vezes, um bom investimento numa boa programação, você consegue criar possibilidades de interação, de experiências aumentadas, que qualquer pessoa com um smartphone consegue interagir, por exemplo, né? Então é uma tendência que faz um tempo que eu acompanho e trabalho com isso, também crio projetos meus que tenham isso, mas vejo que ainda é muito incipiente dentro das artes, principalmente aqui no Brasil. Tá? Bom, foram algumas tendências apontadas pelo relatório de tendências do Observatório do Sistema FIEP aqui do Paraná. Eu escolhi algumas que são oportunidades, outras são desafios dentro da economia criativa. E para finalizar esse vídeo, finalizar essa aula, esse bate-papo aqui, eu quero trazer uma das conclusões mais interessantes que eu vi em relatórios, nesse apanhado de textos que eu li, alguns vídeos que eu vi, mas basicamente muitos textos em espanhol, inglês, italiano e português que eu acabei lendo nesse tempo aí. E esse é um relatório chamado Choque Cultural, Covid-19 e os setores culturais e criativos. Foi feito por uma economista croata chamada Ekaterina Travkina e um italiano chamado Pierluigi Sacco. Esse relatório é muito completo, bastante extenso, eu só encontrei ele em inglês e ele traz a seguinte ideia. Com base no impacto da crise do Covid-19 nos setores educacionais, cultural e criativo, podem ser desenvolvidas complementariedades estratégicas. Ambos os setores experimentaram uma digitalização acelerada, o que traz novas oportunidades para o desenvolvimento local e regional, mas também riscos de agravamento das desigualdades sem medidas de acompanhamento. Essa ideia de colocar educação, cultura e criatividade no mesmo lugar pandêmico, onde todos esses setores, principalmente educação e cultura, tiveram que ter uma digitalização extremamente acelerada, algo que já vinha acontecendo, mas que agora se tornou urgente, e colocar isso como uma oportunidade da educação e cultura e criatividade trabalharem juntos, ao meu ver, é praticamente a junção ideal dos setores. A cultura nunca deveria ter sido desassociada da educação. Eu acho que isso é um erro epistemológico do Brasil, da cultura brasileira, onde a cultura tem um ministério separado, tem uma secretaria separada da educação. Acho que não deveriam ter sido separadas. Então, como esses setores experimentaram essa digitalização acelerada, talvez seja uma oportunidade de reconectar isso. Gosto muito da ideia que eles trouxeram nesse artigo. E por último, e não menos empolgante, é o seguinte: o bloqueio e as medidas de distanciamento social também tornaram evidente a importância das artes e da cultura para o bem-estar mental das pessoas e, possivelmente,
por meio dos efeitos psicossomáticos cada vez mais documentados do acesso cultural também para a saúde. Então, para mim é fechar com chave de ouro esse vídeo, esse debate, essa palestra, essa conversa aqui com vocês. Quando eu vejo que, né, pessoas tão distantes, mas com tanta relevância no que falam, no que escrevem, trazem essa ideia de que cultura e arte é um caminho para a saúde, né, para o bem-estar mental das pessoas, eu tenho aquela certeza, aquele brilho no coração que fala, sim, é isso mesmo, a gente trabalha para isso, a gente que trabalha com arte, a gente que cria a cabeça de um ser humano, criando produtos e serviços para outro ser humano, deve sempre pensar nesse processo de bem-estar mental, né? Então, eles trazerem essa ideia de que o bloqueio e as medidas de distanciamento tornaram evidente a importância das artes e da cultura para o bem-estar, faz com que eu tenho mais certeza ainda de que a economia criativa é um caminho de rejuvenescimento da nossa sociedade, de ressignificação da nossa sociedade. Venho conversar com vocês um pouco do que eu tenho estudado, lido e aprendido nesse momento de reclusão. A minha ideia com esse vídeo é bater um papo, é conversar um pouco com vocês, é trazer alguns números, algumas frases, algumas informações sobre a nossa carreira, sobre o mercado cultural, o mercado da economia criativa, onde estamos e para onde vamos. Beleza? E muito do que vai ser dito aqui faz parte do relatório do Crianomics de 2019, um encontro de produção cultural e economia criativa. Eu fiz a direção, a produção é da Tertúlia Produções, Multia Tinta e Escritório de Criação. E a primeira parada que eu queria trazer para a gente começar a conversa é o seguinte. Felipe Gonçalves é um jornalista que ele escreveu o seguinte no seu Twitter: descobri que posso viver sem restaurantes, lojas, aviões ou carros. E confirmei que não viveria sem filmes, livros ou música. A linha tênue entre enlouquecer ou se manter são tá na arte. Por isso, cultura é um direito humano de primeira necessidade. Essa é a Sushi. Sushi, não interrompa. Ai, caramba, desce. Para quem trabalha com cultura, com arte, isso é muito óbvio. Mas o que ele traz aqui nessa frase é algo que a gente já vem trabalhando. Quando a gente criou o encontro de artes suave, a gente chamou de encontro de arte e outras curas. A gente entende que a arte faz parte de uma cura, de uma sanidade, é um tipo de uma forma de você se manter saudável, você está absorvendo arte, absorvendo cultura. E quando o Felipe traz isso, nesse momento de pandemia, se torna um pouco evidente que não só a arte e a cultura e tudo que a gente absorve dessas criatividades humanas, dessas criações humanas, elas são essenciais para a nossa saúde, como ele contrapõe que lojas, aviões, carros e outras formas de se consumir
podem não fazer falta. Essa é o que me chamou a atenção nessa frase, o que eu vi que vários produtores e artistas compartilharam. Eu acho que o grande ponto do que ele coloca é isso, não é colocar a cultura e a arte como algo realmente importante, de primeira necessidade, como ele coloca na frase, mas sim como outras coisas que a princípio parecem ser de primeira necessidade, talvez não sejam. E esse é o ponto. E é aí que a gente vai trabalhar com algo que para muitos produtores culturais, artistas, ainda não é relevante, não faz diferença. Muitos que eu conheço, que trabalham, não se importam, não deram bola, não entenderam o que isso quer dizer. Que é, vou dar um clique, pá, economia criativa. Poxa, Fred, mas o que tem a ver ficar falando de economia criativa? Todo mundo sabe que a arte e cultura é da economia criativa. Beleza? Saber é uma coisa. Agora, quero ver se você tem as manhas. Pega essa informação agora. Dá um clique. Pá! 171,5 bilhões. Esse é o PIB da economia criativa, da indústria criativa em 2017. Esse relatório da Firjan é tipo um Sesc lá do Rio de Janeiro. E se você é um produtor e um artista antenado, saber desses números para argumentar quando você simplesmente fala que a arte basta, porque às vezes as pessoas dizem, não, a arte não basta. Eu preciso saber o porquê que ela basta. Ter esses números, saber qual que é o relatório que a Firjan fez, por exemplo, é um bom caminho para você se armar e defender o seu mercado. Pega essa. E se desfez. Economia criativa. Deixa eu enquadrar aqui melhor. Economia criativa. Se, quem está assistindo esse vídeo ainda não sabe muito bem, basicamente é toda a indústria comercial, a indústria que trabalha com a criatividade. Aí a gente tem design, publicidade, biotecnologia, todas as criações de videogames, jogos, moda, gastronomia, cultura e arte, enfim. São 13 categorias que os pesquisadores estudiosos de economia criativa afirmam já terem mapeados. E o que isso quer dizer? Por que essas são da economia criativa e não são da economia clássica? Economia criativa, a diferença da clássica é economia da abundância, enquanto a economia clássica é baseada na escassez. Ou seja, quando acabar os insumos, acabou o ferro da mineradora, você vai ter um carro construído de ferro, de alumínio, dos minerais que seja, muito mais caro, porque eles vão precisar reciclar e tudo mais, e aquilo vai aumentando o preço e vai ficando cada vez mais escasso. A nossa economia clássica é baseada na escassez, enquanto a economia criativa é baseada na abundância. Como assim abundância? Criatividade, economia da mente. Quanto mais você pensa, mais cria, mais criativo você fica. E esse é o ponto. Aí, beleza. Entendeu essa parada? Entenda isso. Economia da abundância, economia criativa. Criatividade abundante. Economia clássica, escassez. Quanto menos tiver no mercado e eu deter esses insumos, mais caro eu posso vender, a competição é muito mais acirrada, o mercado se torna muito mais canibal. Beleza, entendeu esse conceito? Eu trouxe uma frase interessante aqui, botei até um casaquinho aqui. Então, essa frase é o seguinte, falando da economia criativa, que é uma cadeia produtiva baseada no conhecimento, economia da mente,
capaz de produzir riqueza, ou seja, criações humanas que saíram da mente brilhante de um ser humano capaz de produzir riquezas, gerar empregos e distribuir renda. Nós, como produtores, sabemos muito bem disso. Um artista que cria uma obra musical, por exemplo, vamos realizar um show. A cadeia produtiva que se alimenta economicamente numa produção de um show é gigantesca. É gigantesca, desde o estacionamento do lugar que vai receber o show até o artista. Então, assim, extrapola qualquer mercado. A economia criativa, quando ela atua, ela extrapola o seu próprio mercado, a sua própria indústria. Nenhuma produção criativa ela se mantém só para o criador. E essa ideia é muito mágica. Isso é muito legal. Não que a economia clássica não tenha isso. Claro que tem. Mas a economia criativa, ela sempre tem. Quando a ideia se coloca à prestação, se coloca disponível ao público, ela sempre alimenta uma cadeia econômica gigantesca. E aqui eu trago uma frase da Raquel Valença. Ela foi curadora do Crianomics e ela é coordenadora do Centro de Pesquisa da FIEP. Então é uma pessoa bem gabaritada. E é uma frase, parece meio simples, parece óbvia, mas é o tipo de óbvio que deve ser dito. Inovação tecnológica e transformação digital estão remodelando o padrão ocupacional do setor criativo. Pensa bem, agora na pandemia isso é mais óbvio do que nunca. O que a Raquel quer dizer com padrão ocupacional? A forma com que você apresenta isso para o seu público se tornou estritamente diferente. E eu vou além ainda. Eu acho que as artes perderam as suas categorias, não 100%, mas é bem difícil ver uma obra de arte estritamente de uma única área. Claro, ainda existirão quadros, ainda existirão peças de teatro, o cinema continua sendo cinema, mas a forma que se apresenta ao público está sempre mudando. E a tecnologia e a transformação digital, elas têm um ponto-chave nisso tudo, tá? Então, criativos, você não precisa se preocupar em fazer uma obra muito louca, cheia de tecnologia, em formatos digitais. Não é isso. A sua obra pode continuar sendo a sua obra. Você é produtor, você continua produzindo da mesma forma, tá tudo bem. Agora, na hora que você for apresentar isso ao público, seja na parte da comunicação, da divulgação, ou realmente na hora de colocar o público em contato com a obra, ou com o momento, com o projeto cultural, você desconsiderar essa transformação digital, se desconsiderar esses novos meios, aí fica mais difícil, viu? E aí, falando um pouco sobre essa necessidade da adaptação, da transformação da nossa forma de apresentar os nossos trabalhos ao público, de estar em contato com o público, aí eu venho com uma ideia um pouco nova, que não é tão nova, mas o conceito ele é bastante novo. Essa ideia quem me trouxe foi Ramiro Pissetti, também curador do Crianomics, também pesquisador da FIEP, pesquisador de economia criativa. E aí o que ele apresenta é o seguinte, sobre disrupção. O que é a disrupção? O que é o disruptivo? Fred, eu não sei, palavra louca. Disrupção é o momento em que um serviço ele é transformado em outro e ele se torna algo completamente diferente. Muito difícil explicar, isso é muito louco, cara. Ele é transformado em outra forma de ser consumido, de ser
utilizado a ponto dele tornar o antigo obsoleto. Pô, que complexo você falar isso, por que você não fala Uber, Airbnb, Facebook? São serviços que criaram uma disrupção no seu mercado. Eles transformaram o seu mercado a ponto de que o que era usual antigamente nem serve mais. E aí, o que o Ramiro trouxe pra gente no Crianomics em 2019? O processo disruptivo ocorre quando uma inovação tecnológica remodela a maneira como um produto ou serviço é oferecido. Que é o que eu expliquei para você, tá? Beleza, pega essa ideia da disrupção. Lembre-se dos seus projetos, lembre da sua área, lembre do que você faz como artista, como produtor, como um agente cultural. A gente está num momento de disrupção. Vamos para a próxima parte. Existe um cara muito bacana nessa cidade, chamada James Feller, da Jamute. James falou o seguinte no Crianomics ano passado: o streaming para o audiovisual é uma revolução, quase como a descoberta do fogo. Caramba, meu, que exagerado, velho. Imagina, o fogo mudou toda a humanidade. Então, quando o cara fala audiovisual, porque ele é do mercado audiovisual, ele é da área do audiovisual. A questão é, quem não é? Ah, mas eu não sou do audiovisual, cara, eu nem nada. Mas você tem um Instagram, você tem um Facebook. Não, você não tem nada disso, mas você tem um WhatsApp, você faz videoconferência com a sua gata. Cara, todo mundo. Onde é que é a câmera que tinha? Todo mundo está no audiovisual até o talo. Não dá pra fugir. Se você trabalha com arte, com cultura, cara, não dá pra fugir do audiovisual. Beleza, você não vai criar obras de audiovisual, você não vai fazer projetos de audiovisual, mas o audiovisual constantemente está na nossa vida. E agora, o vídeo, a imagem filmada, a imagem em movimento, ela se tornou o nosso principal meio de comunicação, de interação, de trocas. Essa revolução do streaming fez com que o audiovisual realmente se tornasse o nosso principal meio de comunicação, de interação, de absorção de conteúdo. Isso é disrupção além da disrupção. Isso é muito mais importante do que realmente qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa área, no nosso mercado, no momento de pandemia. Beleza, cara. Vamos respirar um pouco. Vamos... absorve isso aí, cara, porque isso realmente é muito grande. E aí vem uma parte que eu acho muito legal, porque o que está super em alta agora, para que os artistas não fiquem parados, para que eles continuem aparecendo e criando e se apresentando, são as lives. Uau! E por que as lives são tão interessantes? Primeiro, porque a gente está recluso, né? Porque a gente não tem mais possibilidade de ver um show, de se divertir. E aí vem algo muito interessante. Olha, essa frase simples, singela, mas que traduz o porquê que isso está se tornando um fenômeno também. Georgina Matos, ela é consultora de marketing para eventos e outras coisas. E ela falou o seguinte, no ponto de vista do marketing: assistir uma live nos passa a sensação de pertencimento a um coletivo comum. Porque você podia simplesmente estar vendo um vídeo gravado no YouTube. Escreve lá, vídeo gravado no YouTube, e vai aparecer um monte de vídeo gravado no YouTube.
Mas por que você vai ver ao vivo aquilo? Porque é a sensação de pertencer a um coletivo. Tá, é um momento de reclusão, estamos enfrentando uma pandemia, e aí... Tananana, suspense, eu não vou falar agora, vou deixar um suspense no ar, o que isso quer dizer grandes coisas. A pandemia vai passar, a pandemia vai embora e tudo vai voltar ao normal. Será? Será que o mercado cultural, o mercado do entretenimento vai voltar ao normal? Será que algum mercado vai voltar ao normal? Eis o ponto. Eu fiquei aqui 20 minutos falando com vocês, sei lá, meia hora, 1 hora, 200 horas falando. Porque eu queria dizer só uma coisa que eu queria dizer pra vocês. Porque não vai voltar ao normal, cara. A gente acabou de falar de disrupção, a gente falou das mudanças tecnológicas, da revolução digital toda acontecendo e a necessidade de se apresentar ao público através desses novos meios. Enfim, a gente falou sobre a arte ser importantíssima no momento desse de pandemia, de reclusão e não sei o que. A gente falou que o PIB da economia criativa é grande pra caramba e que você, como uma pessoa antenadíssima, vai atrás das informações para falar para todo mundo como cultura e arte é muito importante e ela gera empregos e ela é muito massa. Mas a questão, a conclusão disso tudo, né? Cheguei na live, tô falando da live, assistir uma live passa a sensação de pertencimento a um coletivo, tá? Beleza. Mas tem uma coisa muito legal sobre as lives, muito legal. A gente na Tertúlia já vem trabalhando com isso há algum tempo, a gente busca se consolidar nisso com o Suave, o encontro de arte e outras curas, que talvez aconteça na Páscoa do ano que vem. A gente não sabe muito bem como que o planeta Terra e sua humanidade vai se comportar até lá, se a galera vai se comportar direitinho ou se vai continuar bagunçando para continuar na pandemia, porque pelo visto é meio que isso, né? Então, que é a simplicidade da produção, às vezes ser mais importante do que necessariamente uma grande produção para atender um artista, uma execução de uma obra, tá? E aí, Karine Caram, professora lá do Rio de Janeiro, ela falou o seguinte, olha que bacana isso, que isso é uma coisa que a gente da Tertúlia pensa há muito tempo. Deixa eu tirar aqui aqui, ó. Olha, uma brincadeira de sombra. Abriu-se um portal que não será fechado. Um cantor se apresentar na sacada do seu prédio, sua casa, não será visto como algo improvisado, tornando-se uma possibilidade econômica. Tchim, tchim. Entenderam? Esse é um dos principais pontos dessa disrupção, dessa transformação que a gente está tendo que fazer, né? Não é uma transformação que já aconteceu, é uma transformação que está em curso. E essa situação da gente ter que começar a produzir de uma forma mais, no momento tosca, no momento improvisada, num momento de pandemia, nessa atual circunstância, é o que há de mais profissional. Muitas lives já estão faturando grana, muitos nomes já estão faturando grana. Beleza, você vai falar, pô, Fred, mas é mais do mesmo. Cara, o mercado é inteiro assim, qualquer mercado. Tem os big fish e tem a galera que corre atrás e faz o trampo, que é quem bota peso no mercado mesmo, tá? Então, essa oportunidade, eu quero que vocês entendam, depois de 20 horas aqui falando com vocês sobre disrupção, sobre inovação, sobre pesquisas,
Esse é o ponto, né? Então, pensem com carinho nisso, entendam, vamos tentar entender essa oportunidade, como de que forma que isso pode ser valorado, né? Que isso pode ser monetizado, quais outras áreas da economia se atendem com uma produção caseira, simples, feita aqui no meu celular, no meu escritório, sozinho, alone. E aí a gente volta a se falar logo depois da pandemia. Beijo para vocês.